Então vamos lá. Primeiro, ele e a comissão técnica dele sempre desvalorizaram a arbitragem brasileira. Sempre colocou o árbitro como o maior empecilho nas suas derrotas. Até porque você mente muito para as pessoas. Isso é um ponto de vista meu. Tem muitos especialistas que a maioria deles dão opinião. Se a opinião minha não serve para você, também estou nem aí para você. Ó. E do mesmo jeito, é a sua opinião em relação ao que você pensa. Segundo, a sua comissão técnica disse que tinha um sistema para que o Palmeiras não fosse campeão. Lembram disso ou não? O sistema qual é? A CBF queria roubar, os árbitros estavam comprados. Qual é o sistema? Quem que foi campeão? Palmeiras. Você é o cara que toma mais cartões amarelos, vermelhos. Você desrespeitou um jornalista em Belo Horizonte pegando o celular dele. Você quis brigar com o Caleri. Você disse que só respeita 3 mulheres, a Leila, sua esposa, e a sua mãe, e não respeitou uma repórter. Olha aí, ó. Você chutou o microfone da Rede Globo. Você mostrou as suas genitálias para todo mundo. Você disse que você é europeu e você não coisa aqui. Você disse que não queria ficar aqui porque a sua família não queria ficar aqui. Você sempre disse que o futebol brasileiro tinha que mudar o calendário. Você sempre disse que a arbitragem é ruim, que os dirigentes são ruins. Você sempre disse isso. Você sempre esculhambou o futebol brasileiro. Agora ele quer lá dar uma de gatinho porque está na Europa e falar que o futebol brasileiro é legal porque ele passou para as quartas de final. Theo e também Godoy. Primeiro o Godoy, depois o Theo. Pô, craque Neto, é interessante esse pronunciamento dele aí, porque ele mostra que o que importa para ele é a opinião de quem entende que foi formado naquilo que está comentando, que está abordando o tema. Eu diria para ele que, às vezes, eu não sei, né? A esposa dele é mãe acho que de 2 filhas. 2 meninas. Né? Isso. 2 meninas. Eu não sei se ela foi orientada no pré-natal com ginecologista mulher ou ginecologista homem. Se foi obstetra mulher ou obstetra homem. Para que essa colocação e por que essa colocação? Porque o ginecologista homem, obstetra homem, não deu à luz, não dá à luz e entende de parto, entende de gravidez. Está respondida, né? Bom, está respondido. Perfeito, Godoy. Primeiro eu cometi um erro, o Arrascaeta não jogou no futebol europeu. Jogou no Uruguai e jogou por aqui. Bom, agora com relação ao Abel. Eu sou fã do trabalho do Abel. Eu também. Eu sou fã, eu acho ele monstro. Também acho. Agora, tem muitas declarações do Abel que, às vezes, ele passa do limite. Ele quer ser ele tem um ar professoral que eu acho que aí ele pega pesado. Por exemplo, ele virou e falou agora. Ele falou assim, olha, as pessoas não dão valor àquilo que eu estou contribuindo para o futebol brasileiro. Nós damos, Abel, tanto é que o Neto te elogia, eu te elogio. Agora, às vezes, eu acho que você não dá valor àquilo que você está aprendendo no futebol brasileiro. Está aprendendo em um outro país, em uma outra cultura. E quando você diz que você ouve aquelas pessoas que entendem, que você confia, ok, mas você não precisa olhar para as outras pessoas e acharem que elas são idiotas. Tem um poema que meu pai adorava, que chama Desiderata, que fala: até os imbecis têm a sua própria verdade. Então, a gente tem que abrir o olho, a gente tem que ouvir tudo. O seu trabalho é ótimo, você é monstro como treinador. Agora, que tal abrir o olhar, ampliar o seu olhar para o mundo, para a vida, para ser, de repente, uma pessoa melhor também? Que tal? É Orives que fala, se eu não estiver errado? Orives. E eu não preciso ser Orives para saber que isso aqui é a bala, velho. Não, o meu não vale nada. O meu vale. O meu vale nada. Mas assim, eu entendo ele, porque ele trata a gente num plano bem inferior. Mas parabéns vocês dois. Parabéns, sabe por quê? Porque você... É impressionante o quanto você ficou milionário por seus méritos, ficou reconhecido sul-americano, né, pelos seus méritos, está num clube excepcional, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas você não respeita a imprensa, você não respeita os outros torcedores, nem o país. Você não respeita o país, você não respeita o Brasil.
nunca respeitou o Brasil, não respeita o Brasil e que, por sinal, quando você sair daqui, eu tenho certeza que você vai falar mal da gente. Mas eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas a sua categoria, a sua disposição, a sua forma de trabalhar, a sua visão é legal demais. E tem uma outra coisa que a gente tem que entender. Cada um pensa, age, olha, escuta do jeito que quiser. Muitas pessoas não gostam de mim, caguei. Isso é uma coisa que eu faço há um bom tempo. A idade vai dando isso pra gente. Eu já estou por fazer 59 anos. Não tô nem aí. Ah, mas o Memphis falou que... Tá tudo bem, cara. É porrada. Então, é o seguinte. Agora, se ele... E ele sempre faz essas analogias. Sim. Sempre quando ele vence e quando ele consegue um objetivo. Nunca é contra. Nunca é, olha, eu errei hoje. Nossa, o meu time. E sempre coloca na culpa, sempre de terceiros. Sempre colocou na imprensa, sempre colocou na arbitragem, sempre colocou nos jogadores, sempre colocou que não tinha dinheiro e veio aqui desconhecido. E desconhecido. Quesada, o que você pensa dessa entrevista? E a Gabi também, a opinião de vocês dois. Olha, a gente nunca é maldoso contra o técnico do Palmeiras, a gente reconhece a capacidade do profissional Abel, ele é um baita de um treinador. Agora, um negócio que eu tenho notado aqui na Copa do Mundo, o Palmeiras já fez 4 jogos, certo? Foram os 3 da primeira fase e esse da classificação para as quartas, valendo nas oitavas o duelo com o Botafogo. Todas as entrevistas, Neto, eu tenho percebido isso, e a Gabi está aí, ela vai poder confirmar, ele aproveita qualquer pergunta, por mais simples que chega, para ele, né, ali na entrevista, que é feita para ele ali na entrevista coletiva, antes do jogo, ele aproveita qualquer tema para dar um recado para alguém, entendeu? Por exemplo, para vocês entenderem, um dia desses fizeram a pergunta do Paulinho, que é uma pergunta extremamente plausível e jornalística. Todo mundo quer saber do Paulinho, se o Paulinho pode jogar 30, 40, 50, 60 minutos, que é uma informação que interessa muito para a torcida e interessa para a gente, porque a gente está vendo o jogo lá, certo, Neto? Pô, você vê o cara que só pode aguentar 30 minutos, você vai falar o quê na tua análise? Olha, tá na hora de tirar o Paulinho. Se você acha que o cara pode jogar 60 minutos, você vai estar baseado numa informação que o médico deu, que o Paulinho deu ou que o técnico deu, para você formatar uma opinião. É assim que funciona o jornalismo esportivo. Aí foi feita uma pergunta sobre o Paulinho, ele já deu uma descascada geral. Na última entrevista, antes do jogo contra o Botafogo, foi o Zupac, inclusive, o Gustavo Zupac, fez uma pergunta extremamente pertinente a respeito do Estevão. Não é que você acha de Estevão, não sei o quê, e tal, uma pergunta pertinente. Ele descascou também. Então, realmente eu não entendo esse comportamento. O Abel falou que é bipolar, ele admite ser bipolar. Às vezes ele está bem, às vezes ele está mal, às vezes ele é de um jeito no jogo, mas nas entrevistas realmente ele perde o tempo, na minha visão, como 4 décadas. Ele perde muito tempo dando o recadinho, e parece que ele não tem coragem de falar para quem que ele está mandando esse recado. Porque ainda se ele mandasse o recado e falasse o nome, aí a gente fica quieto. Se é por acaso, se é para você, se é para mim, se é para o Godoy, se é para o Theo, né? Mas é muito recadinho. Eu acho que para o tamanho dele, não pega legal, entendeu? Ele é um cara muito vitorioso para ficar com essas coisas de, sabe, de lavanderia, aquela conversinha, de conversa que não dobra a esquina. É o que eu penso. Gabi, que por sinal, acho que a maior falta de respeito ele teve com a menina da Band News, Aline Fanelli. A maior falta de respeito foi com a Aline Fanelli. O que ele fez para essa menina é impressionante. Aí ligou, pediu desculpa, aquela coisa toda. Gabi, a sua visão em relação a isso, para que a gente possa ir para o break. Na volta a gente tem Paris Saint-Germain com o Inter de Miami. Aí depois a gente tem Benfica e Chelsea. E a gente tem também depois Corinthians e a gente tem São Paulo também. E parece que o Neymar deu uma entrevista para ele mesmo. Como assim? O pai fazendo pergunta para ele. O pai? Como é que é? Parece que o Neymar fez uma entrevista lá, não sei, do Santos. Auto-entrevista. Ah, para, velho. Não, é verdade, tô falando sério.
É a mesma coisa, é verdade. Ficando doido? Não, é brincadeira. Você, como diz a minha terra, você tá doido? Aí os caras falam que eu que fumo maconha, eu que uso Desempregado. droga. Você que é louco. Aí os caras falam que eu que sou louco, que o Godoy que é louco. Ah, pelo amor de Deus. E aí, Gabi Bueno Guimarães, de Guarulhos? E aí, craque, olha, o Alexandre Ribeiro, nosso cabeção, tá te ouvindo aqui, diz que essa coisa que você citou aí, essa tal dessa maconha aqui nos Estados Unidos é um cheiro o tempo todo, e é verdade, viu, craque? A cada 5 minutos passa alguém fumando por aqui. Bom, para complementar o debate de vocês em relação ao comportamento do técnico Abel Ferreira, no começo do torneio, a gente até estranhou. Diga. Isso quer dizer que o cabeça quer fumar, é isso? E pra ele tem que ser grande, com porque aquela o amor de cabeça Deus, depois de um dia cansativo, tá assim, ó. Não pede pra ele trazer na mala, senão ele não volta, hein? Pra ele é meio quilo o tamanho da cabeça pelo dele. amor de Deus, hein? Vamos lá, e aí, Gabi? Mas para fazer essa cabeça vai precisar de uma quantidade generosa aí. Ô, craque, vamos lá. No começo do torneio, a gente percebia o comportamento do Abel muito diferente, conversando com os repórteres no treino. Ele chegava muito perto da gente, falava, olha, menu do dia, e passava o que ia ser feito ali na atividade. Nas próprias coletivas, ele tinha um comportamento mais amigável, digamos assim, mais suave, mais tranquilo, mas lembremos que estávamos na fase de grupos e que o primeiro jogo foi contra um time português, o Porto. Ou seja, havia uma quantidade muito grande de jornalistas, de repórteres, comentaristas portugueses. Tanto é que o Abel quis falar com eles primeiro. Então, para ele é um momento também de exposição profissional. Então, ele mudou um pouco esse comportamento no começo e depois voltou ao Abel Ferreira do modo que a gente já conhece, dando essas descascadas que o Quesada mencionou por aí. E um último destaque. Nas primeiras coletivas, mesmo as perguntas feitas em inglês, ele não respondia em inglês, respondia no português de Portugal dele. Na de ontem, não. Na de ontem, ele já começou a responder perguntas em inglês. Craque, é um momento de exposição do treinador. Ele já disse em outros momentos, não só na coletiva de ontem, que ele se alimenta disso. Ele se alimenta desses cortes, dessas opiniões. Ele diz que isso alimenta o espírito competitivo dele como treinador. E é legítimo. Se ele quer adotar essa postura de brigar, é legítimo, mas não pode faltar respeito, mas não pode empurrar cinegrafista, mas não pode desrespeitar uma repórter mulher, aí não tem como. Mas esse comportamento dele não é de hoje, no futebol brasileiro ele já apresentava essa rixa com a imprensa, viu, craque?